Você ficou sabendo da loucura que foi o futebol argentino em 2025, especialmente nesses últimos meses do ano? Decisões polêmicas da Federação Argentina, briga entre o presidente da federação com o presidente do país, fortes críticas aos campeões da Copa do Mundo de 2022, incluindo Lionel Messi, entre muitas outras coisas. Eu sou Gabriel e aqui eu falo um pouco sobre futebol e suas histórias. O futebol argentino passa por uma longa crise desde a gestão de Júlio Grondona. Depois de seu falecimento lá em 2014, a cadeira de presidente da Federação Argentina ficou vazia, até que em 2017 Cláudio Chiqui Tapia assumiu o cargo. Desde então, o futebol local passou por muitas mudanças no regulamento da primeira divisão, por exemplo, com o número de participantes e até mesmo a suspensão do rebaixamento. Entre uma das principais polêmicas está de que Chiqui Tapia favorece aqueles clubes que apoiam o seu governo, enquanto ele prejudica aqueles clubes que o criticam. E um desses episódios aconteceu justamente em 2025, na segunda divisão da Argentina. A partida em questão está a eliminação do Deportivo Morón para o Deportivo Madrid. Muitos questionam as decisões dos árbitros nessa partida e que afetou diretamente o resultado do jogo. Mas as polêmicas não ficam apenas no futebol. Isso porque essa crise da AFA também envolve o governo do país, liderado por Javier Milei. A Federação Argentina e o governo do país protagonizaram algumas discussões, como a derrubada dos benefícios fiscais, discussão sobre a legalização das SADs, a Sociedade Anônima de Desportos, semelhante à SAF aqui no futebol brasileiro. O governo do país aumentou de 7,5% para 13,6% o percentual que clubes e federação de futebol deverão pagar às aposentadorias. Isso sem contar que em julho, Milei fez essa publicação dessa charge criticando o governo de Tapia na Federação Argentina. Mas os principais capítulos dessa história ficaram reservados para o final de 2025. No final do mês de novembro, o presidente do Rosário Central foi chamado para uma reunião lá na sede da Federação Argentina. A AFA concedeu ao Rosário Central o troféu de campeão argentino de 2025. Porém, esse título não estava previsto no calendário oficial do futebol argentino de 2025. O campeonato local em 2025 foi dividido em duas etapas, o Apertura e o Clausura. Porém, há uma tabela anual que os times vão somando pontos com o decorrer das rodadas e assim vai ser definido, por exemplo, quem vai se classificar para Libertadores ou para a Sul-Americana. Nesse caso, o Rosário Central foi o time com a maior pontuação nessa tabela anual. Obviamente, isso gerou uma grande revolta entre outros torcedores e outros clubes, entre eles o Estudiantes. E no dia 23 de novembro, o Rosário Central fez a sua primeira partida após esse título controverso. E contra quem? Justamente o Estudiantes. O Estudiantes foi obrigado pela federação para fazer o El Pasillo, aquele corredor de honra para receber os campeões. O Estudiantes até que fez o El Pasillo, porém, no momento em que os jogadores do Rosário Central entraram em campo, os jogadores do Estudiantes simplesmente viraram de costas. Isso obviamente deixou a Federação Argentina furiosa, que suspendeu os 11 titulares do Estudiantes naquele jogo por 2 partidas. Além disso, Santiago Núñez, titular daquele jogo e também suspenso, foi banido de utilizar a braçadeira de capitão por 3 meses. Detalhe, o Estudiantes venceu essa partida por 1-0. Além disso, Verón, presidente do Estudiantes, foi suspenso de suas funções por 6 meses. A esposa de Verón criticou as decisões e publicou em suas redes sociais: o que é mais argentino que o idiota que ganhou a Copa do Mundo e vive em Miami? São mafiosos do futebol argentino. Sou mais veronista do que nunca e sempre deste lado. Essa crítica é uma referência a Lionel Messi. Dias após essas polêmicas da AFA, murais na Argentina com Dibu Martínez, Di Maria, De Paul e Messi, que ganharam a Copa do Mundo de 2022, amanheceram pichados. Frases como Tique Máfia e a Copa do Mundo mais cara da história apareceram nesses murais. Muitos criticam esses campeões da Copa do Mundo por não se manifestarem contra o governo de Chiqui Tapia. Por isso, muitos acusam esses jogadores
de serem cúmplices da crise do futebol local. E o ano não poderia terminar sem mais um capítulo dessa história. Depois de todas essas decisões polêmicas, o Estudiantes não chegou apenas à final do Clausura, como foi campeão ao superar o Racing por 5-4 nos pênaltis, depois de empatar no tempo normal por 1-1. A federação proibiu que Verón fosse até o gramado para comemorar o título junto de seus jogadores. Mesmo assim, Verón acompanhou de perto o título de sua equipe, mas não no gramado, e sim nas arquibancadas do estádio, ao lado dos torcedores do Estudiantes. E tem mais! No dia 20 de dezembro, o Estudiantes enfrentou o Platense no Troféu dos Campeões. E adivinha? Vitória do Estudiantes por 2-1, campeão do Troféu dos Campeões. Particularmente, eu acredito que essa história não terminou aqui, e 2026 terá muitos outros capítulos dessas polêmicas no futebol argentino. E justamente em um ano em que a Argentina entra como atual campeã da Copa do Mundo e uma das candidatas ao título. Resta a gente aguardar para ver o que vai acontecer no decorrer do ano.